Meus irmãos, então, abram a Bíblia de vocês em Abacuque, capítulo 3. Nós iremos ler todo o capítulo, mas como nós trabalhamos o verso 1 e o verso 2 na última semana, hoje nós iremos dos versos 3 até o verso 19. Só irei relembrá-los a título introdutório só, até o verso 2, e depois nós caminharemos para o final. Todo mundo achou? Todos acharam? Então, Abacuque, capítulo 3, vamos ler todo o capítulo, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta estar a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz, as tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Trapaças a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alteranamente. Ao mestre de canto para os instrumentos de cordas. Nossa. Deixa eu beber uma água aqui. Essa é grande. Meus irmãos, então, aqui, Abacuque vai para o encerramento do seu livro, e como nós temos visto, o profeta começa com temor, o profeta começa com medo, e aqui ele termina em adoração.
ele termina em alegria. Então, depois que Deus revela tudo quanto ele havia de fazer, Abacuque responde à revelação de Deus com um canto, com um salmo, com uma oração. Em 2:4, nós vemos o Senhor dizendo para ele que o justo, ele vive por fé, enquanto o ímpio, ele anda pela sua própria consciência. Então lá o Senhor nos mostra a diferença do justo e do ímpio. Enquanto o ímpio, ele anda na arrogância, no orgulho, na sua autonomia, e descansa na força do seu braço, ele descansa no poder dos seus próprios recursos. O justo, ele vive pela fé. Então, enquanto os ímpios, mesmo que agora sendo vara de Deus para corrigir Israel, meus irmãos, eles não escaparão da ira de Deus. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então, ele fica abismado com isso tudo que ele vê. Deus é um Deus da provisão, Deus é um Deus de amor. Então, esse povo que é a Babilônia, que vai ser usado como vara de disciplina, eles também, depois que corrigir o povo de Deus, eles também vão ser objeto de juízo. E aí a gente vê o profeta mostrando os 5 ais, né, contra a Babilônia. Aí o profeta ele continua mostrando para nós que toda a terra, lá no versículo 14 do capítulo 2, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E o justo, ele vai continuar vivendo pela fé. Porque Deus, meus irmãos, como ele disse, ele está sentado no seu alto e sublime trono. E aí ele termina o capítulo 2 dizendo: calem-se diante dele toda a terra. Deus, ele é a autoridade máxima. Deus, ele é a voz última a qual nós devemos ouvir. Então aqui, após o profeta ouvir a palavra de Deus, o ânimo dele é restaurado. A palavra de Deus, a conversa com Deus traz ânimo, traz segurança para o profeta. A palavra de Deus, depois que ele ouve as orientações de Deus, ela tira ele do lugar de temor e coloca ele no lugar de adorador. Foi assim que ele começou a carta. Agora ele termina não mais temeroso, mas agora um adorador, um confiante, alguém que encontrou na palavra de Deus o descanso. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, quando encontrou Abacuque, ele estava diante do medo. Abacuque estava no vale da angústia, mas a palavra de Deus o levou em segurança para aquele que é a rocha inabalável, onde a gente pode descansar e depositar uma fé viva, uma fé frutífera, né? Então Abacuque aqui, ele compõe uma música para que tanto ele quanto as nações futuras pudessem cantar as maravilhas de Deus. E a gente viu que ele compõe a música aqui, e a música, ela tem na Bíblia, né, nós vimos os 150 salmos, são 150 músicas, entre outros cantos, fora o livro de Salmos, e nós vimos que nas Escrituras a música ela tem um caráter pedagógico e também um caráter de cantar e adorar o Evangelho do Senhor. Então, o Evangelho, ele não é só para ser falado, ele também é para ser cantado. O Evangelho é para a música é para a gente olhar para o Evangelho de Deus e cantar as maravilhas do nosso Deus. Como a gente disse na semana passada, né? Talvez você não lembra o texto que foi pregado domingo. Eu arrisco aqui a perguntar o que foi pregado domingo à noite. Não vou nem falar o versículo, mas quem lembra o livro? Então, a gente esquece o que foi pregado domingo, mas a música que é cantada a gente não esquece.
Então, a música, meus irmãos, ela tem esse poder. A música é para cantar as verdades do Evangelho. Ele não é apenas palavras para decoração, é para celebração do povo de Deus. Então, Abacuque, ele tinha essa intenção que o povo de Deus, em todas as épocas, celebrasse e aprendesse dos feitos de Deus no mundo, na história e na vida do seu povo. A intenção é que quando você terminar de ouvir a exposição aqui hoje, você tenha um vislumbre do que é o Salmo de Abacuque. Para que todas as vezes que você cantar esse Salmo, como vira e mexe nós cantamos aqui na igreja, você possa fortalecer sua fé, porque você vai entender como o profeta chegou aonde ele chegou. O que estava no coração dele, o que ele queria mostrar para nós quando ele fala, ainda que a figueira não floresça. Porque é muito bonito de ser cantado, mas a intenção não é só cantar para celebrar. Porque se você não entender o que você está cantando, não tem como você adorar, não tem como você glorificar. Por isso que é extremamente importante, meu irmão, você conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, você conhecer o Deus que te salvou, de onde Ele te salvou, no que Ele te transformou. Então a música tem essa finalidade, e a intenção dele era essa, para que até que isso tudo acontecesse, e também nas gerações posteriores, o Evangelho do Senhor, da salvação, ele fosse pregado e ele fosse conhecido, celebrado e glorificado. Essa é a finalidade da música. E aí a gente viu que o profeta, ele começa orando no capítulo 3 aqui, e ele faz uma oração curta aqui no verso 2. E aí ele faz dois pedidos. Aviva a tua obra, Senhor, e lembra-te das tuas misericórdias. Por quê? Porque é impossível, meus irmãos, escapar do juiz de Deus. Então, a oração do profeta aqui é para que Deus ele mantenha acesa a fé no coração do povo. Senhor, aviva a tua obra, dia após dia. À medida que as coisas irão acontecendo, não nos deixe naufragar na fé. Não nos deixe ser sucumbidos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pelo medo, pelo desespero. Senhor, aviva a nossa fé. E nós podemos olhar, meus irmãos, para Deus que prometeu para mim e para você que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é quem sustenta a minha fé e a sua. Há um engano da minha parte e da sua de achar que nós, por nós mesmos, iremos nos manter firme na caminhada da fé. Não iremos. É Deus em quem nos mantém. Olha a oração do profeta. Senhor, aviva, mantenha a nossa fé. Senhor, não nos deixe sucumbir. É muito fácil do meu coração e do seu ser roubado no período de dor e angústia. Vocês lembram Tiago? Tiago, no meio do capítulo 5 ali, ele vai falar para a gente tomar cuidado com a língua, com a murmuração. Por quê? Porque em meio ao sofrimento, em meio à dor, há uma tendência muito comum nossa de praguejar, de murmurar, de blasfemar. E lembra, a boca fala do que está cheio o coração. Então, a oração aqui do profeta é: Senhor, guarda a nossa fé, nos mantenha vivos espiritualmente. E a segunda oração é: lembra da sua misericórdia. Lembra da sua misericórdia. Olha, Abacuque aqui ele não ora para que Deus retire o juízo, e nem para que Deus alivie o que ele vai fazer. Mas ele fala: Senhor, lembra da sua misericórdia. Ele pede assim: Senhor, que o amargo do juízo do Senhor se misture com a doçura do seu amor, com a doçura da sua graça. Às vezes nós esquecemos daquilo que Jeremias vai dizer.
que as misericórdias do Senhor são o motivo de eu e você não sermos consumidos. Malaquias vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, é porque vocês não são consumidos. Então a oração do profeta aqui ela é muito pertinente para os nossos dias, né? Senhor, nos mantenha firme. Senhor, lembra da sua misericórdia, porque nessa caminhada nós iremos vacilar, nós iremos falar o que não devemos, fazer o que não devemos. Senhor, nos trate com misericórdia. Nos trate com misericórdia. E aqui, meus irmãos, dos versos 3 a 15 aqui, Abacuque ele vai relembrar dos feitos de Deus do Egito na entrada de Canaã. Ele vai apontar para nós aqui que a fidelidade de Deus no passado ela é o combustível do presente para que a confiança no presente seja cada vez mais fortalecida. Então observa, temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso que Paulo vai dizer que nisso é que eu e você devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for perfeito, seja isso que ocupa o vosso pensamento. O contexto aqui é de dor, é sofrimento. Deus ele vai trazer juízo e vai trazer através de uma nação má. Mas esse Deus aqui também prometeu que ele iria salvar Israel. Esse Deus aqui, ele vem corrigir o povo. E depois que ele corrigir o povo, ele vai aplicar o juízo na Babilônia. E o profeta aqui então, ele olha para o corredor da história e ele traz à memória os feitos de Deus. Lembra? O justo viverá por fé. E ele olha para trás naquele Deus que fez todas aquelas coisas. É o Deus que vai continuar fazendo. E é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O justo, ele vive por fé. Porque Deus, ele não muda, meus irmãos. O Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus que eu e você estamos servindo aqui agora, glorificando aqui agora. Nós oramos aqui agora. E eu e você temos muito mais fatos registrados para que nós possamos trazer a nossa memória e relembrar do Deus que fez isso, fez aquilo, e Deus ele pode fazer de novo. Por isso que é interessante eu e você nos mantermos vivos, olhando para o Evangelho, para a Palavra de Deus, porque foi a Palavra de Deus que tirou o profeta do temor, do medo, da aflição, da angústia, e trouxe segurança, trouxe paz, trouxe alegria. E eu e você temos que estar muito atentos com isso. Abacuque aqui, ele quer lembrar ao povo, a mim e você, que Deus continua sendo o mesmo. Aí dos versos 3 e 4 ele vai dizer assim, ó, acompanha na Bíblia aí, ó. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Temã e Parã aqui, meus irmãos, são montes que se localizavam entre os extremos do Monte Sinai. São aquela região onde Deus fez tudo aquilo, onde Deus abençoou o povo, onde Deus fez aquele povo se transformar numa nação, onde todos aqueles milagres aconteceram, onde Moisés foi chamado, onde todas aquelas bênçãos e cuidados de Deus aconteceu. Então, ele vai lembrando aqui que dentro dos limites de tudo aquilo que Deus fez para esse povo, lembra daquele lugar onde foi o lugar da intervenção divina. Durante todo o período de deserto, Deus estava atuando. E aí no verso 4 ele vai dizer assim, ó, o seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Aqui ele aponta para aquele acontecimento miraculoso que aconteceu quando Deus ele entrega a lei para Moisés. Luzes, raios, trovões, né, o monte pegando fogo,
e todo mundo olhava para aquela luz, olhava para aquele poder e para aquilo tudo e ficava assustado com o tamanho do poder de Deus. Então aqui ele está querendo apontar para esse povo, lembrando que esse é o mesmo Deus, o Deus com toda glória, com todo poder. O Deus, ele não mudou. Continua sendo o mesmo Deus, meus irmãos. Cheio de glória, cheio de poder. Aí nos versos 5 e 7 ele vai dizer assim, ó: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Verso 6. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Lembra? Ele vai mostrar aqui que é a imagem de um Deus que vem para salvar o povo. Então, ele está querendo mostrar para esse povo aqui que esse Deus, ele vem salvar o povo. E aí ele está fazendo uma recapitulação do que aconteceu no Egito. Deus foi salvar o povo? Foi. Mas antes do povo, Deus, ele trouxe primeiro o julgamento. Antes da salvação, o julgamento se faz presente. Então, o julgamento do Egito, ele antecipou a salvação. Onde Deus, ele primeiro quebrou o Egito, para depois ele libertar o seu povo. E por onde Deus passa, ele deixa suas marcas visíveis. Por isso que ele vai dizer assim, ó: esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Aonde Deus passa, meus irmãos, a natureza, ela se rende no seu domínio, assim como em todas as nações e em todo o universo. Deus, ele deixa suas pegadas por onde ele passa. E no verso 7 aqui, o profeta, ele vai lembrar de dois povos que foram usados por Deus para trazer juízo a Israel. Então, esses dois povos aqui, que são mencionados lá em Juízes, que são os midianitas, e lá em Juízes está Cusã-Risataim, que provavelmente é o rei desse povo aqui. São dois povos aqui que no período de desobediência de Israel, Deus levantou como vara de disciplina. E aí ele está querendo dizer assim, olha, a peste veio, destruiu o Egito, Deus mostrou que ele era o único Deus. Deus veio, libertou, trouxe salvação. Vocês pecaram de novo. Deus mandou juiz de novo. Deus levantou Cusã. Deus levantou os midianitas. Mais uma vez, Deus trouxe salvação. Deus libertou. Deus levantou juízes. Então, ele está querendo trazer a memória do povo. O Deus é o mesmo. Esse Deus é o Deus que salva. E ele vem em resgate do seu povo. Aí dos versos 8 a 11, ele vai dizer assim, ó: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Olha aqui a imagem de alguém que vem, porque a imagem de cavalo, vindo alguém de cavalo no Antigo Testamento, é a imagem de alguém que vem trazer guerra. É alguém que vem para guerrear e vem com vitória. É por isso que Jesus, ele entra em Jerusalém montado no... Mas em Apocalipse ele vem montado no... Por quê? Porque ele vem primeiro para trazer salvação. Ele é o príncipe da paz. Ele não veio causar guerra. Ele veio trazer salvação. Mas agora, Jesus, ele virá montado no seu cavalo. E ele vem para guerrear contra as nações. Ele vem para trazer juízo. Aí no verso 9 ele vai dizer aqui, ó: tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer da luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago
da tua lança. Então a imagem aqui, meus irmãos, é do Deus que ele vem salvar o povo. Então o profeta aqui, ele tem uma visão de Deus como um guerreiro celestial, ele vindo esmagar as nações e triunfar sobre os seus inimigos e salvar o povo. E o profeta aqui, ele aponta para a autoridade, o poder e o domínio de Deus em todo o universo. Nada impede o agir de Deus na história. Ele vai dizer aqui, ó, ele fende os rios. Ele está querendo trazer a memória do povo que Deus, ele é poderoso. Ele fendeu, ele rachou, ele dividiu, ele abriu. Ele tinha autoridade sobre o rio Nilo. Ele tem autoridade sobre o Mar Vermelho. Ele tem autoridade sobre o rio Jordão. Ele tem autoridade até da água sair da rocha. Então esse Deus, meus irmãos, é o Deus que vem no resgate desse povo. Esse Deus é o Deus que sempre salvou, sempre se fez presente. E esse Deus, ele é poderoso. E aqui no verso 11 ele vai falar assim, ó, o sol e a lua param em suas moradas. Ele está lembrando aqui do episódio onde Josué estava guerreando e Deus para o sol. E enquanto Josué não ganha a guerra, o sol não se pôs. Então, meus irmãos, o profeta aqui está querendo trazer a minha memória, a sua memória, a memória da nação, para que nós possamos cantar o poder de Deus, o evangelho de Deus, celebrar quem é esse Deus. Ele é um guerreiro que luta pelo seu povo. Deus, ele guerreia as nossas guerras. Eu e você, nós não estamos só. Ele é o Senhor dos exércitos. E ele está querendo mostrar para esse povo aqui quem é o Deus ao qual ele serve. Aí nos versos 12 a 15 ele vai dizer assim, ó, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do seu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo fundamento. Trapaças a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ele está querendo mostrar aqui, meus irmãos, que Deus, ele vem com mão poderosa. O verso 12, por exemplo, na NVT, que é uma tradução mais clara para nós, ele vai dizer assim, ó, marchastes pela terra com ira e furioso pisaste na nação. É a imagem agrícola aqui de um agricultor, ele debulhando o grão com força. Então, Deus na sua ira, na sua fúria, Deus, meus irmãos, ele vem para trazer o juízo nas nações. Esse é o Deus ao qual nós servimos. E ele vai dizer aqui, ó, que o guerreiro ele vem montado para a vitória. E por que Deus ele vem? Tem um propósito. E no verso 13 ele vai dizer, para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Na NVT ele fala assim no verso 13, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Ele vem para aniquilar. Ele está mostrando, Deus é um guerreiro e vem para livrar, para salvar o seu povo. Abacuque aqui, mais uma vez, meus irmãos, ele quer mostrar para o povo que o justo vive por fé, porque ele pode descansar no poder, na autoridade, no domínio, na soberania, na misericórdia e na graça de Deus. É por isso que o justo vive por fé, porque nós temos fé, não fé na fé, mas nós temos fé em Cristo Jesus, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. É o Deus que guarda, que guia, que protege. É o Deus que vem a nosso favor. É por isso que ele está saindo do estado de aflição e ele termina no estado de adoração.
Porque à medida que ele conhece o Deus ao qual ele serve, mais tranquilo o coração dele fica. Lembra de Jó? Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Imagina, Deus dá uma visão dessa para o profeta. Quantos de nós conhecemos Deus só de ouvir falar? Talvez, meus irmãos, você vai passar seu cristianismo inteiro sem nenhuma experiência miraculosa com o Senhor. E como é que você vai fazer para viver se você não crê na palavra de Deus? Se você não olhar para o corredor da história e ver que o Deus ao qual nós servimos é o Deus que tirou o povo do Egito. É o Deus que na plenitude dos tempos ele enviou salvação na pessoa e na obra de Jesus. É o Deus que nos guarda, que nos protege. Nós temos toda uma revelação disponível para mim e para você, para que eu e você conheçamos cada vez mais, para que nós possamos nos apegar a essa palavra e no momento de desespero, de dor, de aflição, nós ainda temos a palavra de Deus. Deus, Ele é o mesmo Deus, Deus não mudou. Às vezes você não vai sentir nada. Às vezes você vai orar e você vai sentir mais um buraco. E o que te mantém de pé é a fé no Deus que se revelou a mim e a você e ao seu povo nas Escrituras. É extremamente importante você conhecer ao Deus ao qual você serve, para que no momento de dor, de aflição, que vai acontecer, a vida foi feita de dor e sofrimento. É assim a vida do mundo caído, é assim a vida do mundo quebrado. Ele falou para Abacuque: Israel não será destruída, ela será poupada. É o meu povo, eu tenho uma aliança com eles. Eu sou fiel à minha aliança. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Do mesmo jeito que Abacuque descansou, eu e você podemos descansar na mão poderosa e providente do nosso Deus. Israel não será destruída. A igreja ela não será destruída. Nada, nem ninguém pode intentar contra a igreja do Senhor. Nada. Quem guarda a minha vida, a sua, é Deus. O maligno não me toca, não te toca, a não ser que Deus permita, a não ser que Deus queira. E quando eu e você não conhecemos o Deus ao qual nós servimos, a gente fica desesperado. Mas quando a gente conhece, confia e descansa no Deus que nos colocou bem guardados na sua mão, e de lá ninguém nos arrebata, eu e você podemos descansar. Eu e você podemos fazer como Abacuque, sair da aflição e se voltar para a adoração. Ninguém destruirá a igreja. Talvez você fale, mas eu conheci uma igreja que foi fechada ali, outra... Não, isso vai acontecer. Mas a igreja, povo de Deus, ela vai permanecer viva e triunfante. A igreja tem crescido, apesar de eu e você não estarmos vendo ela crescendo aqui, mas a igreja de Deus, ela sempre esteve avançando. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A Babilônia não tem poder sobre a igreja. A Babilônia não tem poder sobre a minha vida e a sua. A minha vida e a sua está guardada nas mãos do nosso Deus. Por isso que eu e você podemos viver por fé. Confiar naquele que fez, que faz e que fará. Por isso que é importante eu e você conhecermos. Um comentarista, Palmer Robertson, a respeito disso, ele diz assim, esse versículo lembra ao leitor, uma vez mais, que o panorama geral desse poema é em termos da vinda de Deus para o seu povo, manifestando sua glória na criação enquanto vem, e sempre com o objetivo último de trazer salvação. O versículo repete, para salvação, para salvação. Deus não destrói o perverso simplesmente por fazê-lo. Ele o destrói por amor do seu povo. Deus tem um povo especial e ele salva de seus inimigos. Deus, ele nos salva, nos salvará. Deus, ele não prometeu uma caminhada segura nos termos humanos, mas ele prometeu uma chegada certa.
Naquele grande dia, muitos chegarão sem o braço, sem a perna, sem o olho, mancando, rastejando, mas todos nós chegaremos. O problema é que às vezes eu e você, nós não gostamos de sofrer. Eu e você não gostamos de quando as coisas dão errado, né? E não é bom mesmo. Mas quando a gente olha no corredor da história, a Bíblia diz assim que os meus dias estão escritos e determinados, sem que nenhum deles ainda existisse. Deus já sabia. Deus é o autor da minha vida e da sua. Nada acontece na minha vida e na sua sem o plano de Deus. Deus não é pego de surpresa. E agora aqui, Abacuque, ele parte para os versos finais. E aqui ele vai mostrar para nós o efeito da visão na vida dele. E aí depois que ele se volta para Deus, e Deus ele traz as respostas para a sua queixa, e ele sabe, e agora ele tem certeza, convicção que Deus ele vai punir os ímpios e ele vai salvar o seu povo. E aqui, Abacuque, nos versos finais aqui, ele responde de 3 maneiras interessantes. Ele responde com medo reverente, ele responde com uma perda iminente e uma adoração confiante. Observa o verso 16, ele vai dizer assim, ó: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. O profeta aqui, ele fica com medo. Há um pavor que entra no profeta aqui, ó. E a ideia aqui é interessante porque a ideia que ele quer trazer para nós aqui é uma ideia de medo com culpa. Quando Deus fala isso tudo para ele aqui, ele vai dizer, e ele sente no físico dele, os meus joelhos vacilaram, os meus ossos não suportaram o poder disso aqui que eu fiquei sabendo. Mas ele responde com medo, mas aquele medo de culpa, porque ele sabe que a nação fez algo errado. Ele sabe que ele é culpado. Eu e você sabemos que nós somos culpados. A ideia aqui, meus irmãos, é mais ou menos de uma criança que ele pega a bola para brincar dentro de casa. E depois que a mãe dá o alerta para ele, ó, não brinque, você vai quebrar alguma coisa. E aí ele continua brincando dentro de casa e de repente ele quebra a mesa de vidro. E aí ele sabe o que o pai e a mãe vai fazer com ele. E aí ele sente medo. E é um medo de culpa, porque ele sabe que ele fez algo errado. Ele sabe que o pai e a mãe têm poder para punir, para ferir, para castigar. Então Abacuque aqui, ele conhece o Deus. Nós somos culpados, Senhor. Que o Senhor tem poder, autoridade, razão para nos punir. Eu estava vendo um coach falando. E eu achei interessante que depois eu fui refletir. Ele falando assim que você tem a vida que merece. Você tem a esposa que merece. Você tem os filhos que merece. E você tem tudo que você merece. E aí eu fui pensar mais um pouco, eu falei, ele está errado. Eu e você, nós não temos o que nós merecemos. Porque o que eu e você merecemos é a morte, a condenação, o inferno. E a graça de Deus, ela é tão abundante na minha vida e na sua, que Ele me deixa levantar todos os dias com saúde para eu ir para a academia. Eu tenho um carro para andar, eu tenho uma boca para me mastigar a comida. Eu vou chegar lá em casa, tem um ar-condicionado me esperando, tem uma cama limpinha, tem minha mulher, tem meus meninos. Você do mesmo jeito. Meu irmão, eu não tenho a vida que eu mereço. Eu tenho a vida que eu não mereço. Porque pela ofensa que eu fiz só no dia de hoje contra Deus, Ele já teria todas as razões suficientes para me matar e tirar isso tudo.
O profeta que sabe, nós somos culpados, Senhor. E aí ele sente fisicamente os efeitos da revelação de Deus. É interessante, a revelação de Deus, ela causa experiências profundas nos homens. Quando a gente olha, por exemplo, João, quando ele vê a revelação que Deus mostra para ele cai diante de Deus, e a Bíblia vai dizer que como morto. Paulo, na estrada de Damasco, quando ele vê a glória de Deus e Jesus fala com ele fica cego. Então, o impacto da glória de Deus é tão grande na vida do profeta que ele sente fisicamente os efeitos disso. E aí, na parte B aqui, ele vai dizer assim, do verso 16 ainda, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ele sabe, ele tem convicção que dias angustiosos virão. Dias dolorosos virão, sofrimentos maiores virão, mas eu vou permanecer em silêncio, porque a sentença de Deus já foi dada. Deus já assinou a sentença e o que resta a mim e a você é viver por fé. Ele entendeu isso. Senhor, nós somos culpados. Diante disso tudo que o Senhor me disse aqui, eu me volto para descansar no Senhor, em silêncio. Em silêncio. E eu e você temos que entender que assim como nos dias de Abacuque, os nossos dias serão angustiosos. Quando eu e você olhamos para o mundo e tudo que eu e você vemos, nós ficamos como o profeta. Nossas pernas podem vacilar, nosso coração pode acelerar, nossa boca pode tremer, como se diz o profeta, nossos ossos podem apodrecer e nós não conseguimos mais ficar sustentados pela força deles. Mas uma coisa é certa, Deus irá julgar os ímpios e nos salvar. Ele sabe disso. Eu e você devemos aprender a conviver com as palavras do salmista, né? Porque estás abatido, ó minha alma. Eu incentivo você cada vez mais a conhecer a Deus e ler sobre a teologia do sofrimento. É a melhor coisa do mundo. Pensa num coração que fica refrigerado quando você começa a conhecer a Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas. E cada vez que você vai conhecendo esse Deus e você vai conhecendo a revelação com mais profundidade, meu irmão, o seu coração descansa. E aí sim você vai viver na fé, pela fé, em Cristo, que é o autor e consumador da minha vida, da sua, da minha fé e da sua. Porque a minha alma vai se abater, o meu coração vai se angustiar. Eu vou perder quem eu amo. Eu vou perder coisas materiais. Eu vou perder saúde. Eu vou perder muitas coisas. Talvez se eu não perder, eu vou estar perto de alguém que perde. De qualquer maneira, a angústia, ela nos assiste 24 horas por dia. A gente sai de um refrigério num problema de casamento, aí entra num refrigério, entra numa luta do problema com o filho, aí você sai da luta do problema com o filho, aí você vem com um problema financeiro, aí você sai do financeiro, aí você vem com a sogra, você sai da sogra, aí é uma doença. A vida é assim. Angústia atrás de angústia, dor e sofrimento. E se eu e você não conhecemos bem o Deus a qual nós servimos, como eu e você vamos dizer igual a Abacuque? O justo viverá por fé. Por isso que a nossa oração tem que ser do salmista. Tem que ser do salmista. Porque ele vai dizer assim, porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Isso é fé. E essa aqui é a certeza que eu e você podemos descansar.
Eu estava vendo lá um vídeo na internet, as pessoas limpando as casas lá, algumas, né? Limpando as casas lá no Rio Grande do Sul, e tem 2 palmos de lama. E você tira a lama da casa, você põe na rua, tem mais lama. E eles cantando e louvando ao Senhor. E eu falo, eles são mais crentes que a gente. Porque às vezes a gente, se não tem uma mistura em casa, ovo frito, a gente reclama. A gente fica doente, gripado, a gente reclama. A gente não tem dinheiro, a gente reclama. E eles lá perderam tudo. Tem gente lá que a casa tem que ser derrubada. Acabou, não tem o que fazer com a casa mais. Perderam tudo, não tem nada. Nada, não tem nem documento mais, não tem, meu irmão. Você tem noção do que é isso? Alguém que não tem documento? E eles podem se alegrar no Deus da salvação. Por quê? Porque se apegaram na vida. Deus nos preservou vivos. Deixaram de olhar para o que perderam e se firmaram naquilo que ganharam, que foi a vida, que foi mais uma chance. Então, ele responde aqui com esse medo reverente aqui, mas no verso 17 aqui, ele volta. Porque até que a salvação chegue a nós aqui, nós podemos sofrer perdas. Aí ele vai dizer assim no verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ele está vislumbrando aqui aquilo que vai acontecer, que já aconteceu. A invasão do inimigo, ela vai acarretar isso aqui, ela vai acarretar perda, ela vai acarretar dor, ela vai acarretar sofrimento. Mas mesmo que isso aconteça, ele vai dizer que a esperança dele jamais será abalada. É por isso que eu e você devemos estar atentos, olhando firmemente em Cristo, porque na caminhada da nossa vida nós iremos sofrer perdas. Iremos sofrer perdas. Isso é comum, natural no mundo quebrado. E como eu e você iremos passar por isso? O que Deus aqui, Ele está querendo mostrar através do profeta, que eu e você devemos colocar o coração no provedor e não na provisão. Ele está dizendo aqui, os recursos terrenos podem faltar, contudo, nosso Deus, Ele nunca faltará, meu irmão. Nosso Deus jamais falhará. Pode todo mundo te abandonar, eu jamais te abandonarei. Deus está comigo, Deus está com você. E isso é tudo que eu e você precisamos saber. E aí ele encerra com a adoração aqui nos versos 18 e 19. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alteiramente. Ele termina nessa adoração confiante. Aconteça o que acontecer, eu posso perder o que eu irei perder, passar porque eu irei passar. Todavia a minha alegria não está aqui, está em Deus. É por isso que Jesus disse assim, ajuntais tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, nenhum ladrão rouba. Porque, meu irmão, é na hora da dor, da angústia, na hora da provação, que se os seus tesouros estiverem aqui, você vai ser sucumbido, engolido. Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Agora, se a minha alegria e a sua alegria está em Cristo Jesus, nada do que nos acontece poderá abalar nossa fé confiante e alegre em Cristo Jesus. Eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. A promessa é, vocês irão receber juízo,
mas eu virei com salvação. Meu irmão, Deus irá nos salvar. Se a nossa geração for a geração da volta do Senhor, nós iremos presenciar coisas terríveis. Se a nossa igreja for a igreja da grande tribulação, você verá coisas que você não tem ou jamais pensou em assistir. Mas a promessa é que Deus estaria comigo, com você, com a igreja, todos os dias. E aí ele vai dizer, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. E a ideia aqui de fortaleza aqui não é proteção, é de vigor. Porque no momento da angústia, da dor, eu e você precisamos de quê? De ânimo, de vigor. E o nosso vigor, o nosso ânimo é Cristo, é a salvação, é a promessa que está viva. Por isso que Deus é a minha fortaleza. Eu não estou sobre os meus próprios pés. Eu estou sobre a rocha inabalável que é Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, né? Homem sábio é aquele que constrói a casa na rocha. Porque a tempestade virá. Vai vir. Ele vai dizer que ele faz os seus pés como os da corça e me faz andar alteiramente. Leveza e constante andar em meio à tribulação. Porque a corça, ela caminhava, andava e corria nos penhascos. Deus irá nos sustentar. Ele vai nos fazer andar alteiramente. Esse é o nosso Deus. O profeta, meu irmão, ele sai do temor, do medo, e agora ele termina na adoração, porque o coração dele estava no lugar certo. Quando eu e você cremos em Cristo Jesus, entendemos o Evangelho, a minha alegria, a sua alegria, ela independe da circunstância. Ela independe da circunstância. E agora nós podemos entender por que o profeta, ele começa no temor e termina na alegria. Na fé. Porque Deus se revelou para ele, a palavra de Deus mostrou tudo que Deus iria fazer. Mas lembrou para ele quem Deus é. E aí ele entendeu por que o justo vai viver pela fé. Porque o justo, ele está apegado na palavra do Deus que vem para salvar. No Deus que sustenta, no Deus que livra, no Deus que irá nos buscar, no Deus que nos mantém. Eu e você não precisamos de saber mais nada. Nós só precisamos de viver na fé daquilo que já foi revelado de Gênesis a Apocalipse. Então, meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando. Que você possa entender que o justo vive por fé. O nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Amém?